Sabe aquela sensação, a ideia genial que deixa a gente super empolgado à noite, o plano de finalmente começar a malhar, ou aquele projeto que podia mudar tudo, mas que, no fim, nunca sai do papel? Pois é, aquele primeiro passo parece, muitas vezes, uma montanha impossível de escalar. Mas e se essa inércia toda não for uma falha de caráter, mas sim um mecanismo que a gente pode entender e, o mais importante, dar a volta por cima? É isso que vamos descobrir agora. Então vamos lá. Qual é o grande mistério por trás do primeiro passo? Por que uma coisa tão simples como calçar um tênis para correr ou abrir um documento em branco pode parecer uma tarefa hercúlea? A resposta é que esse sentimento é universal. Do estudante ao grande executivo, todo mundo enfrenta essa mesma resistência invisível. Faz parte da nossa experiência como seres humanos. Para a gente conseguir quebrar essas correntes, primeiro a gente precisa entender como elas são feitas. Então, vamos fazer uma viagem para dentro da nossa própria mente e descobrir a verdadeira fonte dessa inércia. O que está de fato segurando a gente? Pensa no nosso cérebro como o gerente de energia mais eficiente do mundo. A missão número 1 dele, conservar combustível. As nossas rotinas e hábitos são tipo estradas retas asfaltadas, gastam pouquíssima energia. Agora uma tarefa nova é como abrir uma trilha no meio da selva com um facão. Exige um esforço gigantesco e cria muita incerteza. Então essa resistência que a gente sente não é fraqueza. É pura e simplesmente a nossa biologia tentando poupar bateria. Mas olha, a biologia é só metade da história. A outra metade somos nós mesmos, construindo as nossas próprias prisões mentais. O perfeccionismo fica ali sussurrando, se não for perfeito, nem começa. O medo do julgamento grita, o que será que os outros vão pensar? E a ansiedade passa um filme de terror com todos os piores cenários possíveis. Com todo esse barulho na cabeça, não é de se espantar que a gente fique paralisado, né? Essa lógica é perigosíssima. Ela parece proteger a gente da dor de falhar, mas o que ela faz de verdade é roubar a alegria de tentar. É a gente trocando a chance de crescer por uma zona de conforto que, com o tempo, vira uma jaula. Isso força a gente a fazer uma escolha. O que é que preferimos carregar pela vida? O arranhão de uma tentativa que não deu 100% certo? Ou o peso esmagador e constante daquela pergunta, e se eu tivesse tentado? A dor de um tropeço passa. Já o fantasma do arrependimento, esse pode assombrar para sempre. Ok, já entendemos porque o motor do carro não pega. Agora vamos limpar o para-brisa. Existe uma série de mitos sobre motivação que atrapalham a nossa visão e impedem a gente de ver o caminho. Chegou a hora de desmascarar cada um deles. Olha, essa aqui é talvez a ideia mais libertadora de todas. A gente tem a mania de se culpar, de se chamar de preguiçoso, mas a ciência mostra que não é bem por aí. Procrastinar não é evitar o trabalho. É fugir do sentimento que o trabalho provoca na gente. Ninguém adia fazer uma ligação difícil por causa da ligação em si, mas sim por causa da ansiedade que ela gera. É um ato de autopreservação emocional, não uma falha de caráter. E aqui está o maior mito de todos. Quantas vezes a gente já não ouviu ou disse: eu simplesmente não tenho motivação para começar. A gente fica esperando por uma onda de inspiração, um sentimento mágico que vai nos empurrar do sofá. Essa é a famosa armadilha da motivação. A gente acreditar que o sentimento precisa vir primeiro. E aqui está a grande revelação que muda o jogo. Contaram a história para a gente ao contrário. Não é a motivação que leva à ação. É a ação que gera a motivação. Pensa bem, o nosso cérebro libera dopamina, que é o químico da motivação, depois que a gente começa a fazer algo, não antes. A ação não é o resultado da motivação. Ela é a faísca que acende o fogo. Funciona exatamente como treinar o músculo. Se a gente foge do medo, ele fica mais forte. Se a gente o encara, mesmo com um passinho de bebê, ele enfraquece. Cada ação, por menor que seja, é uma mensagem para o nosso cérebro dizendo: viu só? A gente sobreviveu. A gente consegue. A ação não só nos leva para frente, como também reescreve a história do medo na nossa mente. Beleza. Teoria vista. Mitos destruídos. Agora a parte divertida, a prática. Como é que a gente pega tudo isso e transforma em ação de verdade, no nosso dia a dia? Vamos abrir a caixa de ferramentas. Nessa frase é nossa arma secreta contra aquele tirano interno, o perfeccionismo. Ele exige um começo impecável e, como isso é impossível, a gente nunca começa. Antes feito que perfeito é a nossa declaração de independência. Dá para a gente a permissão de ser iniciante, de cometer erros e de simplesmente começar. A excelência vem da repetição, não da perfeição logo de cara. Então vamos lá. Uma estratégia de 4 pontos.
Primeiro, diminua a tarefa até ela ficar tão pequena que seja ridículo não fazer. Segundo, prepara o ambiente para o sucesso, com pistas visuais que te empurrem na direção certa. Terceiro, chame um aliado. Ter que prestar contas para alguém é um antídoto poderoso contra a desistência. E por último, e talvez o mais importante de tudo, lembre-se do seu porquê. Quando a razão para fazer algo é forte o suficiente, o como fica bem mais fácil. E agora, chegamos ao momento da verdade, o átomo de toda mudança. Vamos celebrar o poder incrível que existe naquele primeiro e minúsculo passo. Essa frase resume tudo de uma forma brilhante. O universo não recompensa a perfeição, ele recompensa a ação. A natureza está sempre em movimento, sempre mudando, e nós fazemos parte disso. Ficar parado é ir contra a nossa própria essência. Progresso, por menor que seja, ainda é progresso. As intenções são como a planta de uma casa. Os planos são as ferramentas, mas são as ações que colocam os tijolos no lugar. A vida que a gente sonha não é construída com pensamentos, mas com a argamassa das nossas pequenas atitudes diárias. Cada passo, cada pequena ação é um tijolo na construção do nosso futuro. E assim, a pergunta final não é para mim, é para cada um de nós. E não é para amanhã, é para agora. O que a gente ganha se começar hoje e, talvez, mais importante, o que a gente continua perdendo a cada dia que é dia. A resposta para essa pergunta pode ser o único empurrão que a gente realmente precisa.